Vamos lá, Andrezão, dando continuidade, a gente já está com um time de peso ali atrás, né? Todo mundo alinhado com a camisa roxa, conectando com as cores e a paleta de cor do evento, né? E o que eles vão trazer para nós, a Trip Service? Vamos lá, o tema é gestão de bilhetes não voados e inovação nas viagens corporativas. Repete de novo, gestão de bilhetes não voados e inovação nas viagens corporativas. Então vamos lá, vem para cá o time da Trip Service para fazer essa apresentação e arrebentar aí com case, com orientações para a gente fazer a diferença. Opa! Bom dia! Tudo bem? Olha aqui, vamos lá. Fique com Bom o meu dia, microfone, gente. tudo bem? Tudo bem? Olhem nessa câmera ali do meio. Legal. Fique à vontade, aproveita, fica aqui no preto para todo mundo estar vendo os slides, rodando. E o palco é de vocês. Vamos Obrigada, lá. gente. Obrigada. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, com tanta gente fera aí que vai participar da live. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho de gestão de viagens, gestão de bilhetes emitidos e não voados, que é uma grande dor hoje do gestor de viagens, do pessoal de compras das empresas. Então, só fazendo um overview de quem somos, eu sou a Bruna Oise, prazer, sou diretora comercial na Trip Service, quem está comigo é o João Marcelo, ele é diretor de TI na Trip Service. A Trip é uma agência de viagens já há 28 anos no mercado, sempre bem focados no mundo corporativo. Lógico que a gente tem também o nosso departamento de viagens pessoais e de lazer, porque as pessoas que trabalham merecem tirar férias também, né? Então a gente tem um pessoal bem dedicado para esse tipo de viagem. É o terceiro ano que a gente está aqui participando do Conecta como patrocinador e como agência oficial. Temos também um departamento de eventos, que inclusive está fazendo o evento do Conecta, toda a questão de logística e tudo mais aqui com eles. Então, a gente tem bastante honra de estar aqui. E hoje a gente veio mostrar para vocês, então, um case nosso, que é a gestão de bilhetes. A gente pode até chamar ele de auditoria, né, João? Porque ele serve muito de auditoria para algumas empresas que a gente trabalha, até mesmo empresas de auditoria. Então, a gente fundou junto, né, João, a ADA lá atrás, na época da pandemia. Então, trazendo um contexto, antes da pandemia a gente sabia, sempre soube, né, que a gestão de bilhetes emitidos e não voados sempre foi uma dor para o gestor e para as agências também. Antigamente a gente fazia essa gestão lá numa planilha de Excel, botava todas as informações de quem voou. Quando a gente sabia quem não voava, né, quando o passageiro ligava, avisava a gente que não tinha voado. Lógico que as agências vão atrás dessa informação também de outras formas, mas às vezes o gestor de viagens acaba não tendo essas informações. Então a gente resolveu facilitar a vida de todo mundo. Lá na pandemia, a gente começou a levantar alguns dados. Antes da pandemia, cerca de 14 bilhetes que eram emitidos não eram voados por algum motivo. Quando chegou a pandemia, aeroportos fechados, voos cancelados, enfim, subiu para mais de 89% esse número. Então, a gente resolveu botar a mão na massa e desenvolver. Então, o João vai falar um pouquinho mais sobre a ferramenta, que é um xodó nosso, né, João? É o filho dele. E a gente tem bastante orgulho, a gente espera que vocês gostem. E vamos lá, João, conta aí. Certo, então, queria agradecer também a presença. Eu sou o João Marcelo, como a Bruna falou. E a gente hoje vai conversar um pouco sobre o case que a gente teve de sucesso na gestão de bilhetes não voados. Esse foi a forma como a Trip começou a investir num parque de tecnologia interno, né? Então, lá na pandemia, a gente construiu um time de tecnologia com o propósito de resolver as grandes dificuldades que a gente encontrava no nosso mercado. A dor mais latente que existia naquele momento era realmente a gestão de bilhetes não voados, porque era algo muito, muito embrionário ainda, era feito de forma muito manual e não trazia a transparência e o resultado que as empresas precisavam, né? O controle e a gestão que as pessoas precisavam. Fora a chance que dava de erro, né? Porque numa planilha é muito, muito passível de erro, né? Tu pode excluir uma coluna, excluir um dado, enfim. E a gente queria trazer transparência para esse mercado, porque a gente entende que o investimento que uma empresa faz em viagens, ele tem que ter noção de quanto ele investiu, quanto que ele tem para recuperar em caso de reembolso, quanto em caso de crédito, né, João? Uhum. É isso aí. Hoje a ADA evoluiu e hoje ela é uma plataforma 100% digital de gestão de viagens e despesas corporativas
E essa parte de gestão de bilhetes não voados é um pedaço ali dentro de todo o contexto de tecnologia que essa empresa tem. É só o começo. É só o começo. Para trazer uma visão daí de mercado de 2024, a gente tem uma média de 20% dos bilhetes que são emitidos e não são voados. Então, de todos os voos que as empresas compram, 20% não é voado. E aí a gente traz outro número ali que é interessante também de falar, que é a quantidade de dinheiro jogado fora. Então, todo bilhete que é não voado, ele é penalizado com uma multa de não comparecimento ou uma multa de cancelamento. E essa multa é algo que é irrecuperável, né? Então, se... Irrecuperável e confusa, né, João? Porque cada companhia aérea tem a sua, cada classe tarifária tem a sua. Isso. Ela é irrecuperável. Esse valor ali, ele é um valor aproximado. Então, se na sua empresa você está de acordo com a média de mercado ali de 20% dos bilhetes que não são voados, praticamente 9%, 10% ali do que você pagou, o seu gasto anual com passagens aéreas, ele está sendo jogado fora em multas de no-show, multas de cancelamento. A gente entende que tem empresas que, obviamente, conseguem fazer um agendamento e ter mais controle sobre os seus bilhetes e não ter, vamos dizer, no-show, enfim, cancelamentos. Ter uma taxa mínima, vamos dizer. Mas, às vezes, faz parte do negócio. Então, a gente tem empresas, por exemplo, que tem que emitir passagem em cima da hora porque, vamos dizer, o mercado de offshore, né? Então, eles têm um planejamento ali, vamos dizer, de 3 meses antes, eles fazem todas as emissões e daí, simplesmente, o navio atrasou e não chegou. Tem que fazer toda a remarcação de todos esses voos. Então, é algo que foge do controle da empresa, por mais que tenha uma gestão super eficiente, às vezes o próprio negócio não permite ser, né, da forma que gostaria. E hoje, daí falando sobre o case da ADA, né, para auxiliar na solução desse problema, a gente trouxe alguns números nossos, né, então a gente tem hoje 78 clientes diretos usando a nossa solução para fazer uma melhor gestão de bilhetes não voados. A gente diz clientes diretos porque, por exemplo, a gente atende outras agências de viagens também. A gente construiu uma solução e a gente entendeu que não fazia sentido ser uma solução só para os nossos clientes. A gente faz parte, né, de várias comunidades do nosso segmento de viagens e a gente abriu nossa ferramenta para que outras agências possam utilizar e resolver os problemas dos seus clientes também. Isso, até porque um dos nossos objetivos é trazer transparência para o mercado. Então, com a ferramenta, ela te dá exatamente toda a transparência, todos os valores que tu tens, que tu emitiu, enfim. Como a gente tinha esse know-how, vamos dizer, de 28 anos no mercado, ter esses dados, saber fazer a gestão desses dados, a gente entende que outras agências também deveriam. Então, hoje, alguns dos nossos maiores concorrentes são também nossos clientes, né, João? Mas a gente entende que, obviamente, para as agências é muito bom, mas para o cliente final é ainda mais importante ter acesso a essa ferramenta. Ter dados, acesso a dados que antes talvez não tinham, né? Isso. E daí, dentro desse contexto de clientes, a gente tem mais de 1,3 milhões de bilhetes consultados, que vai dar algo em torno de 9 bilhões de reais em tarifa emitida com passagens aéreas. E dentro de todos esses bilhetes, a gente conseguiu identificar 134 milhões em crédito a ser utilizado para novas emissões ou para ser solicitado de reembolso. Então, alguns números do nosso case, né? Esses são números incríveis, né? A gente tem bastante orgulho de dizer que a gente conseguiu recuperar essas economias para os nossos clientes, até quando a gente estava fazendo o teste, né, vamos dizer, o piloto, né? A gente chamou alguns clientes para participar com a gente, obviamente, a gente tinha noção desses valores investidos, mas é realmente um choque tu vê em dashboard, né, em gráfico, isso chega a dar um susto em todo mundo, e acho que todas as empresas deveriam ter esse controle, é essencial, é a base de tudo, né? E aí a gente trouxe uma imagem de como que era essa gestão antes, né? Então, aquele 134... Imagina que eram 134 que a gente tinha uma gestão que se parecia com isso, né? Então, quem fazia muito bem feita a gestão de bilhetes não voados antes da ADA nascer e trazer essa solução para a gestão de bilhetes não voados, fazia de alguma forma parecida com essa. As agências tinham um relatório de localizador, se possui crédito ou não, que era às vezes assertivo, às vezes não era assertivo. Alguns localizadores, alguns bilhetes ali não tinham a informação.
E o nome do passageiro, coisas extremamente simples, né? E tendo esses dados aqui, por exemplo, a gente conseguiria buscar esse Pedro Carlos aqui, por exemplo, pelo localizador, a gente consegue os dados de qual companhia aérea que foi emitida, só que daí teria que entrar um por um no site de cada companhia aérea para ver quanto que teria de reembolso, quanto que teria de crédito, e isso, com esses poucos passageiros aqui, já é complicado, já é difícil de fazer uma gestão. Agora, tu imagina numa empresa onde tem 100 viajantes, 300 mil, 10 mil viajantes, né? Então, vira praticamente impossível. Ainda mais com cada companhia aérea com suas regras e datas de validade também, né? Que é algo que tem que ficar atento. Então, a gente tem lá na Trip, dentro da gente, uma política onde os nossos clientes têm acesso, né, aos bilhetes emitidos não voados, e a gente constrói com eles uma regra de, por exemplo, a cada 12 meses vencem os bilhetes, a gente entende que se ele não utiliza esses bilhetes em 10 meses, a gente já solicita automaticamente o reembolso, porque a gente imagina que se não voou em 10 meses, provavelmente não vai voar em 2, e pelo menos, no mínimo, a taxa de embarque é de direito dele e vai voltar para ele. De taxa de embarque em taxa de embarque dá um dinheirão. Lógico, isso considerando se ele está comprando a passagem na Light, se ele comprar na Max, ele tem outros valores para receber, né? Exatamente. E então a gente tinha um cenário que era muito difícil, assim, fazer a gestão desses bilhetes, e até trazer um outro ponto, que quem tinha acesso a essas informações eram as agências. Essa informação bem crua mesmo, sem muito dado, ela era disponível para as agências. Então a agência decidia como e quando ia enviar para os seus clientes, no período que ela quisesse, quando ela quisesse, né? E o que a gente trouxe foi realmente um grande marco, assim, para a gestão de bilhetes não voados. A gente foi pioneiro na nossa solução, onde a gente consegue trazer para cada bilhete que aquela empresa emite ou que aquela agência emite, a informação de quanto foi pago, em qual base tarifária foi pago, quais são as regras assim desse bilhete, quanto de multa ele tem, quanto de crédito disponível para remissão ele tem, e caso eu opte por fazer o reembolso desses bilhetes, quanto de crédito eu vou ter também. Isso é interessante porque, se eu integrar isso com o meu sistema de viagens, eu consigo ver, na hora que for emitir um novo bilhete para a Bruna, se ela tem 1.000 de crédito na Gol, na Latam, na Azul, qual bilhete ela tem o crédito mais compatível com esse novo valor da emissão, para que ela faça o melhor proveito possível daquele crédito, ou então, se a Bruna não estiver mais fazendo viagens, por algum motivo, acho difícil. Eu sou louca por viagem. A empresa pode antecipar esse valor de reembolso, que possivelmente ficaria parado na companhia aérea por 12 meses, 10 meses, ou então para sempre, por não conhecer, e antecipar esse valor. E ter isso integrado com a tua plataforma de gestão de viagens te permite analisar, por exemplo, quais empresas do meu grupo estão deixando de voar mais, estão com mais cancelamento. Quais os departamentos também, né, João? Quais os departamentos? Qual o perfil de tarifa que esse meu centro de custo, que está dando muito no-show, ele viaja? Será que não vale a pena eu aumentar o perfil de tarifa dele, pagar R$100, R$200 a mais em cada passagem, para ele ter um crédito para utilizar, dado esse comportamento dele, que é uma rotina imprevisível, ter que desmarcar reuniões? Então, a gente, dentro de outras formas, esse é um grande efeito que a nossa plataforma permite que a empresa faça essa gestão. Com certeza. Esse daqui é um gostinho do nosso dashboard. A gente, obviamente, não trouxe ele todo, porque a gente quer que todo mundo entre em contato com a gente para a gente poder mostrar, de fato, na sua realidade, né, dos seus valores. Mas aqui, então, a gente mostra as situações de embarque. Então, quantos voos foram emitidos, quantos voos não foram voados, quantos voos foram parcialmente voados, preferência de compra, crédito disponível para remissão, total pago, crédito disponível para reembolso. E aqui a gente pode, aqui embaixo, né, na ferramenta ao vivo, vamos dizer assim, a gente tem como baixar todos os dados em forma de Excel, mostra todos os passageiros com todos os seus bilhetes, as datas de vencimento, e clicando em cada um deles, a gente tem informações mais profundas sobre cada um deles. Então, por exemplo, qual foi a classe que foi emitida, qual a empresa. Então, como a gente estava falando, pode ter uma empresa que é um grupo empresarial com várias empresas embaixo, ou então com departamentos, enfim, a gente é uma ferramenta que a gente consegue moldar aos gostos do cliente, né? E traz todas as informações de forma individual também, além do dashboard com todas essas informações. A gente até aproveitou para trazer um caso interessante aqui, que é mostrar que realmente a gestão é individual de bilhetes. E eu entender esses dados médios de mercado não representam a realidade da minha empresa, talvez.
Então, a gente tem uma empresa aqui, por exemplo, com 1,5 milhão de gasto em passagens aéreas nos últimos 12 meses, onde ela tem um comportamento ali de não voados, mas ela tem só 3% daquele valor total que ela pagou como crédito disponível para reembolso. Já outra empresa que gasta 1/3, que compra com um perfil tarifário diferente, tem 16% do valor gasto ali, até um valor bruto maior, para usar para reembolso, né? Caso eu opte pelo reembolso. Então, varia realmente de acordo com o comportamento daquela empresa e seus gastos com os produtos de turismo. E tu consegue moldar todo o teu programa de viagens de acordo com as informações que tu tem. Então, se tu não tem dados, tu não tem informação, como é que tu vai fazer uma gestão de viagens eficiente? Como é que tu vai criar uma política de viagens que faça sentido para o comportamento dos teus viajantes e para o objetivo geral da tua empresa, né? Então, a gente tem que ter essas visões, senão não faz sentido nenhum tipo de economia, né? Porque a gente está tirando no cego. Então, quer mais alguma informação, João? Não, eu acho que queria deixar aberto realmente para a sabatina, para as perguntas que vão surgir, porque é um tema que realmente as pessoas não estão acostumadas a ouvir no dia a dia, né? E deixar nossas informações de contato também para querer nos conhecer. Entrem em contato com a gente vai ficar bem feliz de mostrar para vocês como é que funciona na prática para a tua empresa. Esse é só um módulo que a gente desenvolveu, mas a gente tem um departamento focado em desenvolvimento dentro da Trip, então a gente tem bastante foco em integrações para facilitar o dia a dia do gestor de viagens, às vezes lá do lado financeiro, integrar a fatura direto para o RP da empresa, enfim, criar políticas de viagem. A gente tem bastante ferramenta para auxiliar no dia a dia. Uma legal que a gente desenvolveu também é a questão do ESG, então a gente tem ouvido cada vez mais as pessoas falando de ESG, e a gente conversando, trocando ideia com um cliente nosso, eles comentaram, porque a gente está começando a fazer a compensação de carbono nos nossos motoristas que estão viajando de caminhão, era uma empresa de logística, e a gente tem esses dados porque a gente sabe quanto que foi rodado por conta do caminhão, né? Mas como que a gente faz isso em viagens? Então, a gente já tinha um relatório onde a gente conseguia extrair essas informações, sabe quantas milhas foram voadas, né, em cada voo, o carro locado, a gente consegue ver também qual a quilometragem rodada, a hotelaria também tem um cálculo, mas por que não facilitar isso? Então, o João também, no time dele, foi lá e desenvolveu uma ferramenta que é super legal, dentro do nosso portal do cliente, o cliente já consegue ver tudo que ele tem para compensar e com um clique ele compensa. Então eu vou fazer uma provocação aqui. Eu acabo de lançar, junto com o Jean, que está sendo mestre de cerimônia lá no palco, um curso de ESG na prática para comprador. Mas eu não estou fazendo jabá aqui. A ideia é assim, literalmente trazer conteúdo de valor para quem está do outro lado da tela. E aí eu vou procurar vocês para colocar esse cálculo matemático para transcrever e vocês, às vezes, estarem dentro do curso como um apoiador. Claro, vai ser uma honra. Para que cada vez mais a gente tenha uma consciência melhor, não só na questão de meio ambiente, mas de governança e da parte de inclusão, diversidade e assim por diante. Está todo mundo partindo por esse caminho, né? De o que a gente pode fazer relacionado ao tema ESG, como é que a gente pode melhorar? E aí, em viagens, a gente sabe, né, os gastos com emissão de carbono gigantescas, e nós, clientes, a gente não tem essa informação. Vocês têm essas informações e vão poder fornecer e a gente tomar melhores ações e reverter isso em outras coisas. Né? A gente até tem visto algumas companhias aéreas colocarem a taxa de compensação de carbono em cima das tarifas aéreas, mas daí aumenta um monte, às vezes também a gente não consegue trazer, às vezes o gestor olhando de primeira não consegue ver se vai compensar de fato a economia ou não, né? Mas enfim, a gente trouxe essa ferramenta, vai ser bem legal, vai ser uma honra falar mais sobre isso. Quando vocês quiserem, só chamar a gente. Só uma coisa, André, cara, o nível de curiosidade meu é enorme. Eu sou um cara que eu me sinto estudioso, estudo todo santo dia e tenho uma provocação imensa para quem está do outro lado para realmente fazer a coisa acontecer. A gente espera do outro lado, claro que tudo é negócio, todo mundo tem que ter uma lucratividade, mas genuinamente a gente quer a transformação. E aí eu vou pedir a palavra. Primeiro que o chat já está funcionando, Andrezão. Já me deram um sinal, então quem está aí do outro lado pode fazer pergunta. Eu ouvi dizer que a minha avó está assistindo a live. Vó, faz uma pergunta aí, vó. Dá uma exaltada na tua neta aqui. Ela faz um bolinho legal. Maravilhoso. Eu na verdade, eu estou há 2 semanas e meia que eu perdi a minha avó, uma grande inspiração
da minha vida, mas partiu como um passarinho, porque ela fez muito pelos outros, mas vamos dar um espaço para a Trip, mas que eu quero fazer pergunta. Primeira provocação, vocês estão falando aqui de crédito. O comprador que está lá do outro lado, de novo, ele tem meta de saving. Ele olhou as nomenclaturas que vocês falaram, que não é habitual, e que ninguém que está aí do outro lado se debruça para olhar a questão de viagens, e precisa ter um estudo nessa categoria para ter oportunidades de melhoria, como o Renato falou. É assim, para a ferramenta, ela tem uma visão de quanto poderia a agência dar de rebate, tá? Rebate, para quem está do outro lado, é uma chancela que nasceu na categoria de viagem, uma vez que você tem um comportamento de compra, ao final de um período, aquela empresa tem um respaldo de um percentual, um ganho financeiro com toda aquela compra que ela fez dentro do ano. Mas a gente é CPF também, né? E brilha o olho quando vê o cara falando assim, nossa, a Sara da Trip vai para Paris. Como que ela consegue, ganhando só 30 mil reais na Trip, como que ela consegue viajar tanto? E aí tem uma coisa chamada milhas. O quanto a ferramenta, amanhã ou depois, ou já faz, faria essa visão de rebate, faria uma visão de o quanto o CPF pode aproveitar, e vocês também, Andrezão vai lançar logo um podcast em breve, vou provocar, e aí vocês começarem a aculturar o comprador que está do outro lado. E o público do CPF. O que vocês hoje, de fato, estão fazendo para ter essa clarividência pelo outro lado, a pessoa conseguir olhar? Legal. Então, o ADA, como a gente estava apresentando aqui, o Benv, né, é apenas um módulo do ADA. O ADA é um OBT próprio que a gente criou, então é a nossa ferramenta de emissão de viagens, hotel, passagem aérea e tudo mais. Só um detalhe, ADA é um sistema. É o sistema da Trip. Trip. Porque senão alguém pensa que, como está tendo inteligência artificial, ADA aí é um nome de Star Wars. Não é, um sistema, claro que com muita tecnologia. Muita tecnologia. Mas só para deixar bem claro. Então, ele é um OBT, o OBT que é o Online Booking Tool, né? Então, é uma ferramenta onde a gente consegue fazer todas as reservas, o próprio viajante consegue fazer solicitações, vai direto para o aprovador aprovar ou não e seguir para a emissão. Enfim, a gente pode explicar para cada um de vocês depois mais a fundo. Ô, Bruna, é semelhante ao self-booking ou é outra coisa? É uma evolução do self-booking? É semelhante. Ele é bem parametrizável, né, João? Então, a gente criou ele, como a gente está 28 anos no mercado, a gente tem muita experiência do que o cliente precisa de fato, além da facilidade do viajante de poder escolher as suas coisas de forma clara, simples, né? Então, a gente desenvolveu realmente pensando nas dores que os nossos clientes têm. Então, ele é um self-booking, a cada um chama de um jeito, né? O self-booking, o OBT, enfim, mas é um self-booking também. E lá dentro a gente tem um plano, não lançamos ainda, né, João? Quem sabe em breve, de fazer a questão do cashback. Então, o cashback seria, nos nossos planos, né, João, é uma questão de incentivar o viajante a fazer as melhores escolhas dentro da ferramenta. Se o objetivo da empresa é gerar economia, quanto mais ele gerar de economia escolhendo os voos mais baratos, o hotel, às vezes, um pouco mais barato do que a faixa que está acostumado, ele gera um cashback para ele utilizar, quem sabe, na sua viagem particular. Isso, lógico, se a empresa permitir, né? Tem a questão de compliance e tudo mais, e tudo bem conversado com as empresas. Vamos fazer uma provocação, mas é assim, ó, quem está olhando aí do outro lado, tem uma coisa chamada DISC, né? Que é um teste de perfil. Tem o D, que é o dominante, o I, que é influente, o S, o social, de estabilidade, e o C, de conformidade. Desse lado aqui tem um I. Nós dois somos I, expansivo, gosta de palco, gosta de pessoa, gosta de abraçar. E do outro lado tem o S, é a pessoa mais quieta, introspectiva, com muito talento. Quando fala é muito assertivo. O João aqui deve ter sido uma das primeiras vezes que teve que desbravar, vir aqui para o palco, certo, João? Ou estou errado? Não, tá certíssimo.
né? Foi isso mesmo. É uma das primeiras Então vezes. eu vou Se eu deixar eu falar, eu falo aqui o dia inteiro. Então, mas são irmãos? Só por causa... Somos primos. São primos. Só uma pergunta para o João, técnica. Vocês falaram que a pessoa tem o crédito e dentro do ADA ele consegue visualizar em qual companhia aérea tem aquele crédito. O quanto vocês, na evolução da ferramenta, ou já existe, claro que o tempo é curto aqui, não dá para apresentar tudo, então entre em contato com eles para visualizar isso. O quanto já poderia ter inteligência artificial para direcionar o melhor voo com o crédito que ele tem? Hoje a gente não usa nem inteligência artificial para fazer isso. Hoje é uma análise até que simples. A gente, com o nosso OBT, como a Bruna falou, o nosso sistema de reservas, a gente integra todas essas informações de crédito que o viajante tem para utilizar já no mecanismo que ele vai fazer a busca do seu próximo voo. Então, a Bruna vai pesquisar um próximo voo dela de Navegante São Paulo, eu já vou mostrar para ela que ela tem esse crédito aqui para utilizar com a Azul, esse com a Latam, esse com a Gol. Então, hoje a gente não usa inteligência artificial para fazer isso. A gente pode usar a inteligência artificial justamente para fazer algumas sugestões de mudança de perfil. Então, por exemplo, esse teu departamento aqui compra muita tarifa barata, que não dá crédito para utilizar depois, e ele poderia se comportar um pouco mais parecido com esse teu outro departamento, que compra tarifa um pouquinho mais cara, mas depois tem crédito para usar e não paga tudo de multa, né? Porque não adianta eu pagar passagem barata, não voar, e o dinheiro inteiro ser comido por multa depois, né? Perfeito. Ninguém pensa no risco, né? Ninguém mapeia o risco. Vocês falaram dentro da apresentação uma possibilidade de, se eu não me engano, de 3% e de 16%. Foram os dois cases dentro do dashboard. Qual é a média percentual? E a André depois faz pergunta se não é aquilo. Eu estou curioso, Vini. Né? Estou curioso. O quanto realmente, quando vocês começam um trabalho dentro de uma empresa, qual é a margem de oportunidades, além daquilo que o Renato falou, o suporte, a experiência, toda a condução de um carinho, vou fazer um apelo aqui, apelo não, um agradecimento, a Paola, desde que a Trip está conosco aqui no Conecta, que é uma colaboradora da Trip Service, carinho imenso, gente, um cuidado imenso. Ela é maravilhosa. Ela estava até aqui ainda há pouco assistindo a gente. Então, de fato, é uma empresa gerida por pessoas. Aí alguém vai falar assim, mas Vinícius, não é assim? Não é bem assim. Esse trato com pessoas é uma identidade da própria Trip. Então, é legal que vocês façam esse exercício de pesquisarem, de visualizarem. Gente, é a mesma coisa que tributos. Existe um mar de oportunidades e muita gente você não pergunta para quem é o especialista. Mas a curiosidade, qual é o percentual quando vocês adentram de ver de oportunidade? Então, as oportunidades são infinitas, né? Então, é difícil a gente te dar um número exato, porque a gente consegue ver números exatos, por exemplo, numa ferramenta como a que o João desenvolveu e no departamento do João, onde eles trabalham muito com números. Mas lá na Trip, de forma geral, a gente trabalha com infinitas possibilidades. Então, quando a gente consegue um cliente novo, ou então o nosso cliente habitual já, a gente gosta de sentar com ele e rever todo o programa de viagens dele. Ver o comportamento dos viajantes e ver como que a gente, com a nossa expertise, pode ajudar ele a atingir o seu objetivo. A maioria das empresas, o objetivo é economizar, né? É gerar economia e controle. Ele quer ter controle do que está sendo emitido e tudo mais. Então, esse é o primeiro gargalo. Então, depende muito do comportamento do viajante. Tem clientes nossos, por exemplo, que fazem a emissão tudo em cima da hora, não conseguem, às vezes, planejar, é parte do negócio dele, mas a gente tenta ver em que outras formas a gente consegue ajudar, então, já que a antecedência de viagem, por exemplo, não é um fato. Então, vamos lá ver quais são os hotéis que ele se hospeda. Lá em São Paulo, por exemplo, tem 3 hotéis na Berrine que ele fica. Por que a gente não junta toda essa volumetria em um hotel e consegue reduzir, talvez, pela metade ainda uma hospedagem? Com certeza. Então, varia demais. São infinitas as possibilidades. Até a nossa tagline é explore as possibilidades, porque são tantas e que a gente pode dar esse suporte, né? É a nossa especialidade, é isso mesmo. Eu como comprador aqui, eu vi a apresentação aqui, assisti, achei sensacional saber que existe uma ferramenta que você pode controlar os bilhetes não viajados, né? Os bilhetes não voados, porque quem não tem ferramenta, quem não tem uma agência
que tem a condição de tratar disso para você, para sua empresa, você vai fazer na mão. E a dificuldade, o risco de você perder, extremamente alto. Ou está na mão do passageiro, porque ele não viajou, ele identificou o motivo, ou tem alguém ali, o comprador ali, fazendo alguma análise, mas tudo manual. Exatamente. Né? E aí você tem uma ferramenta que vai te trazer todas as informações a respeito. Né? Eu achei muito, muito bacana. Parabéns. É um orgulho que a gente tem, né, João? A gente é bem orgulhoso. Lá embaixo, a gente tá com o stand lá embaixo, né? Então o pessoal passa lá e a gente começa a explicar, e eles falam assim: meu Deus, vocês têm brilho nos olhos falando da ferramenta de vocês, eu quero conhecer, porque eu acredito que vocês realmente vão me entregar tudo isso, e de fato a gente entrega e ele vai lá e vai vir comprovar depois. Vários clientes que a gente conheceu ano passado aqui também já voltaram lá para falar, a gente adorou, a ferramenta trouxe muito controle, muita economia. E uma coisa que eu gosto de bater na tecla também é a questão da ferramenta. A gente tem falado muito de tecnologia, né? E a tecnologia é essencial, a gente não tem mais como fugir dela. Então, a gente lá na Trip, a gente abraça mesmo, a gente acredita muito na tecnologia, porém, a gente nunca pode esquecer do atendimento humanizado, principalmente em viagens. Porque quando um cliente, um passageiro, está lá no aeroporto, o voo é cancelado, passa por um perrengue, está no táxi tentando chegar no aeroporto, não consegue, e ele ligar em algum lugar e um robô atender ele, meu amigo, tu tá perdendo um cliente, porque tu tá no perrengue e tu quer resolver esse perrengue de uma vez. Se não é uma pessoa bem-humorada, instruída, com respeito, te atendendo e te ajudando a resolver aquele problema, se tu não tem isso, tu tá perdido. Porque daí o gestor de viagens vai virar a agência, vai virar o cara que ele vai ligar lá, porque não é querendo falar mal de nenhuma companhia aérea, mas tenta ligar lá na companhia aérea para resolver o teu problema. Não vai conseguir ficar 2 resolver. horas no telefone. Então, esse é um apelo que eu tenho para as empresas. Por favor, atentem-se a essa questão. Vocês têm que ter assistência humanizada também nos seus processos. Então, contem com a gente. Se quiserem, a gente está à disposição aqui embaixo no stand e também lá em Itajaí, São Paulo, Curitiba, o que vocês precisarem, a gente está. Isso aí. Bacana. O nosso desafio em investir em tecnologia e construir soluções é passar na tecnologia ao mesmo grau de atenção, de cuidado e carinho com o cliente que a gente tem no nosso serviço humano. Então, nosso desafio é bem alto, porque a gente quer casar o melhor serviço prestado com a melhor tecnologia também. Então, só aproveitando, né? Assim, vocês falaram da ferramenta e falaram dessa gestão humanizada. Isso é modularizado dentro da Trip ou a qual eu vou fazer uma prestação de serviço, vou contratar, eu já tenho isso como um pacote full? Como é que é essa questão da contratação? O atendimento humanizado, ele vai para todos os nossos clientes. Todos os nossos clientes têm o atendimento humanizado, plantão 24 horas, enfim, todas as coisas que a gente acha que é essencial ele ter, né? A questão de módulos, né? A gente tem o Benv, a gente tem BI, o cliente não quer comprar, não quer ver essas informações, ok, a gente vai passar essas informações de outra forma, a gente vai transformar os dados em informação bem mastigadinho e passar para eles, mas a gente entende que são dados da empresa, então ele também tem que ter essa informação, né? A gente tem um portal do cliente que é muito legal, que foi o João que desenvolveu também, que o gestor de viagens tem acesso a tudo dentro de viagens, dentro do plano de viagens dele. Então, desde o que foi emitido, que não foi, tem acesso ao Benv, tem acesso ao ESG, né, a questão da compensação de carbono, fatura, espelho de fatura, porque a gente tem aquela questão, a Débora, que trabalha com a gente também, ela tem uma frase que ela fala assim, a viagem não acaba quando ela termina. Porque a gente emite uma passagem lá em setembro, viagem em novembro, e às vezes o hotel manda nota fiscal lá em março. Daí as empresas ligam desesperadas para a gente, pelo amor de Deus, eu preciso fechar meu ano fiscal, preciso fechar o meu mês, o que eu faço? Então a gente criou, antigamente a gente fazia o espelho de fatura, ficava o pessoal do financeiro lá doido da vida com a gente, que era o espelho. E agora a gente tem a fatura, como é que a gente chama, João? Agora me fugiu a palavra. Cobranças previstas? Cobranças previstas, exatamente, que é um relatório que a gente criou também, já para facilitar. Tudo aquilo que a empresa gastou, que ainda não foi cobrado dela, de fato, porque o fornecedor ainda não repassou a nota fiscal, não cobrou o serviço mesmo, a gente hoje já entrega para a empresa no mesmo dia. Então, emitiu uma passagem hoje, não foi cobrado ainda, não houve tempo hábil para isso, mas a empresa já tem total conhecimento de tudo que ela ainda vai pagar para a Trip e para os outros fornecedores também. E isso daí é de praxe, todos os nossos clientes têm acesso a isso, e a gente fica bem orgulhoso disso também. Dá tempo para pergunta? Mais uma? Vai lá, André. A pergunta que, já passei, já vivenciei isso, já comprei viagens. E aí a grande briga do comprador com o cliente interno. Por que na agência o valor da passagem é mais caro do que a do site ou da empresa XPTO?
a gente sempre tentou explicar para o cliente justamente isso. Olha, se você comprar da agência, tem uma garantia que se você, por algum motivo, não voar, né, o bilhete não voado, você consegue recuperar parte daquele dinheiro. No modelo tradicional ali, uma compra PF, provavelmente você não vai conseguir. E aí, isso existe ainda? Como é que vocês lidam com esse tipo de questionamento? Porque vocês provavelmente caem na prova, né? Acontece. E aí, por que o outro preço ali no site é mais barato do que o de vocês? Como é que vocês convencem a eles de que o preço vale mais a pena comprar vale numa mais a agência, pena, né? exatamente. A gente fala que tem que comparar banana com banana. Então não adianta a gente fazer uma cotação de uma passagem no site da companhia aérea às 8 da manhã e daí às 6 da tarde ligar na agência e perguntar qual o valor, porque provavelmente o valor vai ser diferente mesmo, porque as tarifas flutuam. Então eu posso estar aqui fazendo uma solicitação no meu celular e ver um valor e tu ao mesmo tempo daqui a 2 minutos vê outro valor, porque acontece. Quanto mais cheia a aeronave, vamos dizer, quanto mais cheio o voo, mais caro vai ser a tarifa. É assim que funciona. A agência pode também estar oferecendo um voo com bagagem, com possibilidade de remarcação, e no site tudo só está vendo o valor, não sabe tudo aquilo que está incluso. E essa é a né? importância de ter um OBT, porque ele vai ver todas as opções. Aquela questão de mandar e-mail de cotação, voltar e tudo mais, não existe justamente por isso, porque tem a flutuação, às vezes o voo lotou, no meio tempo de ida e vinda já foi-se. Mas essa questão de tarifas diferentes em agências e em sites é um mito, porque a gente busca a tarifa no mesmo lugar, que é a companhia aérea. Então, a tarifa da companhia aérea que ela disponibiliza é o que todas as agências e todos os sites vão ter. A única diferença que ele vai ter é a taxa de serviço que cada um cobra. E que eu posso te garantir, principalmente para os clientes que vierem do Conecta, que a gente vai fazer um precinho bem especial e que é muito inferior ao que a gente vê na internet, de fato. Então, além de ele estar economizando na taxa, ter valores iguais ou menores da internet, ele ainda vai ter toda a assistência. Então, não tem como achar que vai ter um custo extra, porque, na verdade, é só vantagem, né? Entendi. Só um detalhe, né, Andrezão? Você fez essa pergunta que, na verdade, é do demandante para compras. Exato. Agora, compras precisa também fazer uma lição de casa chamada TCO, custo total de propriedade, né? O quanto, de fato, eu uso até a palavra oportunidade no contexto de racionalizar para quem não é do negócio, que não é especialista, para transcrever que não é só o preço inicial que está ali. Pode ter uma diferença porque entrou uma promoção, alguma coisa, tá, mas cadê o valor do suporte? Cadê a questão do crédito se não é viajado? Que nem o João falou. As regras tarifárias. Muitas vezes você compra, não vou despachar a mala. Aí vai ter que ficar mais dias, aí não contou com aquilo, aí na hora é um valor diferente, sabe? Tem N coisas. Então, você, comprador, primeiro, busque um parceiro que tem especialidade no assunto como a Trip, principalmente com essa questão de tecnologia embarcada. E, de novo, a gente está querendo fazer esse momento com os patrocinadores, não, de novo, para fazer jabá. A ideia é extrair conteúdo e vocês enxergarem as oportunidades que existem para cada categoria. Então, vamos lá. Além do João Oise, né? Desculpa a pronúncia, e Bruna Oise. É bruna.oise. Agora, e no Instagram, no TikTok... vocês já estão fazendo a dancinha da milha, da Trip Service, falando do ADA. Como é que tá na rede social? A Sara tá louca para que a gente faça umas dancinhas no TikTok. Eu tô tentando dar uma segurada nela. Quem sabe hoje ela convence a gente ainda. É só procurar por @TripService, Instagram, TikTok, LinkedIn. A gente está lá à disposição para responder vocês. Outra coisa só que eu queria falar também é que às vezes tem clientes que olham os sites das companhias aéreas, os sites, enfim, de madrugada ou final de semana, porque tem promoção. Aí a gente tem que também procurar uma agência que tenha um sistema que seja 24 horas e consiga fazer essa emissão e conseguir essas promoções que a companhia aérea faz fora do horário comercial, porque sabe que o corporativo não vai emitir, né? Com certeza. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Bacana. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Bom João, evento, obrigado. excelente negócio aqui dentro do Conecta e depois pós-Conecta. E
vou procurar vocês para o negócio do curso, para levar mais conteúdo, ou pelo menos uma possibilidade, para as pessoas também desmistificarem um pouco do ESG, que não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa de uma cadência, e existem várias frentes que podem contribuir para fazer a evolução. Obrigado, Bruna. Obrigado, João. Excelente pessoal. evento, gente.